Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Bedin e nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, ok? O que a gente vai aprender hoje? Hoje a gente vai aprender a estimular o hábito da leitura e uma produção textual e diferenciar paráfrase de paródia. Lembrem-se que vocês vão poder assistir essa aula no aplicativo Aula Paraná, na TV aberta e também no YouTube. Então vamos lá. Vocês já viram um pouquinho sobre paródia, mas eu quero que vocês pensem. O que é uma paródia? Voltando nas aulas anteriores, o que é uma paródia? Aqui, se você olhar, nós temos um quadro e está escrito A Boba do Pedaço. Quando você olha esse quadro, remete você a algo? Você consegue imaginar algo? Se você consegue imaginar que aqui poderia ser a abertura de uma novela que era a Dona do Pedaço, é porque você viu essa novela ou porque você viu alguma propaganda. Porque na paródia, para eu entender o que está escrito, eu tenho que ter visto algo parecido, tem que me remeter a algo, ok? Então isso aqui, se te lembra algo, você entendeu o que é uma paródia. Então a paródia é uma representação crítica, satírica e bem-humorada e, portanto, além da versão musical, podem ser apresentadas sobre a forma de dramatização, produção textual, curtas-metragens, ilustrações, uso de fantoches ou por qualquer outro meio. Geralmente, quando na sala de aula a professora fala assim, vamos fazer uma paródia, a gente pensa logo em música. Mas lembro daquela primeira fotinho que eu mostrei para vocês? Aquilo é uma paródia. Então, não necessariamente a paródia é só uma música. Ela tem vários outros textos que vocês podem usar para a paródia, vários gêneros. Aqui nós temos o musical, alguns exemplozinhos. Então, é quando cria uma letra inédita em cima de uma música já existente. Você pega uma música que já existe e você cria algo inédito em cima de algum assunto. Então pode ser algum assunto, meio ambiente, poluição, ou qualquer outro assunto que você ache interessante ou que a professora peça. A dramática pode ser feita uma paródia também, de uma forma dramática, dramatizar a paródia. Então, como que vai fazer? Uma peça de teatro. Pode pegar algum assunto, alguma outra peça de teatro ou algo que você já viu dramatizado e fazer a mesma dramatização. Mas de que forma? Com outro assunto. Pode ser alguma coisa mais crítica, com outros valores, baseado naquela outra obra. Poética. Pegar uma poesia e a partir daquela poesia escrever um outro conteúdo, mas que remeta àquela poesia. E a gráfica, então são as charges, cartoons e produção de histórias em quadrinhos também podem ser utilizadas nessa atividade. Então, vocês percebem que a paródia ela pode ser vista em vários gêneros textuais. Então, eu quero que vocês observem aqui. Aqui nós temos um quadro, uma figura. Vocês conhecem essa figura? Vocês já viram em algum lugar? Eu acredito que sim. Aqui nós temos a figura 2, também. Será que tem alguma coisa a ver uma com a outra? E temos a 3. Então aqui nós temos 3 figuras. A primeira figura, a segunda, eu quero que vocês prestem bem atenção nessas figuras. Olhem bem. Agora, no caderno, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder essas questões, baseado nas figuras que vocês olharam. Então, a letra A, você já conhecia a figura 1? Qual que era a figura 1? Onde você viu? E o que você sabe sobre ela? Eu vou dar um tempo daqui a pouco para vocês fazerem. A letra B, você já conhecia as figuras 2 e 3? O que você sabe sobre elas? Então, nós tínhamos uma figura e depois tinham mais 2 figuras. Vocês conheciam cada uma delas? Eu quero que vocês falem e especifiquem o que sabem em relação a cada uma.
E também o que as figuras 2 e 3 têm em comum? O que elas têm em comum? Então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem.
Pensaram? Então vamos fazer juntos. Então vamos à primeira. O que vocês responderam? Esse quadro aqui, ó, vamos retomar o quadro. Essa figura 1 aqui. Vocês já viram essa figura? Então, esse quadro é um quadro da Mona Lisa. O que é a Mona Lisa? Que quadro que é esse? Eu tenho certeza que vocês já viram na aula de arte. Então, é uma das mais populares pinturas do artista renascentista Leonardo da Vinci, também conhecida como Gioconda. Foi retratada por Da Vinci dentre os anos de 1503 e 1506. É uma pintura em óleo sobre madeira de álamo e está exposta no Museu do Louvre, em Paris. O quadro mede 77 por 53 centímetros. É uma tela pequena, basicamente pequena, né? A gente imagina que Mona Lisa é grande, mas ela não é, não. Então, vocês já ouviram falar da Mona Lisa? É um quadro famoso, é uma pintura que você sempre vê tanto em literatura, como acho que qualquer disciplina vocês já viram esse quadro. É um quadro bem conhecido. Depois, a gente vai responder em relação a essa figura. O que ela tem a ver com a Mona Lisa? Ela tem alguma coisa a ver com essa outra figura? Então, você já conhecia as figuras 2 e 3? É a próxima resposta. O que você sabe sobre elas? Então, a figura 2, vocês perceberam o que ela é? Ela é uma propaganda de um produto de limpeza, e a figura 3, vocês já viram no desenho animado, eu acredito que sim, que é a Lisa Simpson. Tanto uma quanto outra, tem alguma coisa a ver com a figura 1? Será? Então, e o que as duas, a 2 e a 3, têm a ver? Então, ambas remetem ao quadro da Mona Lisa. Então, nós podemos dizer que é uma paródia da Mona Lisa, do quadro da Mona Lisa? Podemos dizer que sim. Agora, mais uma atividadezinha para vocês refletirem. Se nós não conhecêssemos a figura 1, vamos imaginar que eu apresentasse para vocês a 2 e a 3, vocês nunca tivessem visto a figura 1 na vida de vocês. Será que a 2 e 3 teriam sentido de existir? E por quê? Vocês vão responder para mim. Na letra B, como nós chamamos esse tipo de construção feitos na figura 2? Como que a gente chama? E quais as finalidades dela, no caso específico da figura 2? Mais um tempinho para vocês.
Pensaram, responderam? Então vamos lá. Então na primeira ali, vamos perguntar novamente. Se a gente não conhecesse a figura 1, as 2 e a 3 teriam o mesmo sentido de existir e por quê? Será que teriam o mesmo sentido de existir? Não teria o sentido. Se você olhasse a figura 2 e a figura 3 sem conhecer o quadro, se por exemplo eu fizesse uma paródia de um quadro lá de casa que eu mesma pintei e fizesse uma paródia daquele quadro, vocês nunca viram aquele quadro. Será que vocês iam entender o que era aquela paródia? O que ia remeter a alguma coisa? Provavelmente não. Então não teria sentido. Essa inferência é possível por conta da imagem que imediatamente associamos à famosa obra do pintor italiano. Então vocês conseguiram entender a proposta da propaganda e mesmo do desenho lá animado devido ao conhecimento prévio da obra. A letra B, como nós chamamos esse tipo de construção? Esse tipo de construção é chamado de intertextualidade. Então nós já fizemos em outras aulas essa intertextualidade, de outras formas. Então, quando eu uso um texto para falar do outro texto. Letra C. E quais as finalidades dela no caso específico da figura 2? Então, por que a figura 2, que é uma propaganda, um comercial, utilizou a Mona Lisa? O que ela quis dizer com isso? Provavelmente a equipe de marketing teve algum propósito em utilizar aquilo, mesmo na linguagem de marketing. Utilizou essa paródia para fazer essa propaganda. Então, a propaganda liga de uma forma divertida o produto de limpeza com a tela que imediatamente associamos à famosa obra do pintor italiano. Mas também tem essa linguagem verbal encontrada no rodapé da imagem, onde se lê Mon bijou deixa a sua roupa uma perfeita obra-prima. Então, Mon bijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Mona Lisa, Mon bijou. Então tem um trocadilho. Obra, uma obra-prima, porque o quadro da Mona Lisa é uma obra. Então eles fizeram uma intertextualidade por meio de uma paródia. Mas qual que é a diferença de paródia e paráfrase? Vocês já ouviram falar em paráfrase? Então a paródia apresenta uma direção de sentido oposta ao texto original. Ou seja, eu faço uma crítica, eu não vou falar sobre o texto, basicamente. Eu vou utilizar aquele texto para falar outra coisa. Já a paráfrase, eu uso o texto para falar a mesma coisa do texto. Então, eu utilizo aquele texto como na mesma direção, no mesmo assunto do texto. Agora a gente vai fazer junto isso daqui. Podemos afirmar que a paródia, essa tá bem fácil, né? Apresenta direção de sentido oposto ao texto original ou apresenta a mesma direção do texto original? A paródia, o que ela apresenta? Ela apresenta um sentido oposto. A paráfrase não. Nós vamos ler esse texto junto, esse poema. Então é um poema também bem conhecido, que eu acredito que vocês já viram no livro, já escutaram, já desde outras séries lá do comecinho, vocês já conhecem. O nome é Canção do Exílio. Esse é o texto original, é uma parte do texto original, logicamente que ele não está inteiro. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Aqui dá continuidade, que também nós já vimos essa pontuação. Meus olhos brasileiros, agora o texto 2, preste atenção. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai, terra que tem palmeiras onde canta o sabiá, e dá continuidade, que é de Carlos Drummond de Andrade. Vocês podem perceber que o texto original, e aqui está o texto 2. Nós estamos falando de uma paródia ou de uma paráfrase? Ele está falando de um sentido oposto do texto ou ele está citando o texto? Ele está utilizando do texto para o poema. O Carlos Drummond está se utilizando do texto original de Gonçalves Dias para fazer o seu poema. Então nós podemos dizer que é uma
paráfrase, porque ele tem a mesma direção. Agora, vocês vão fazer mais uma atividade. Responda em seu caderno. Ambos os versos foram escritos por poetas famosos da literatura. O texto 2 é uma paródia ou uma paráfrase do texto 1? Por quê? Eu expliquei o porquê. Eu acredito que vai ser bem fácil para vocês fazerem. Eu vou dar um tempo para vocês. Responderam? Então vamos à correção. Então, como eu já disse para vocês, é uma paráfrase. Por que é uma paráfrase? Porque ele está no mesmo sentido, ele está se utilizando do poema para escrever o outro texto, o outro poema. Então é uma paráfrase porque falam do mesmo assunto. Os versos de Drummond seguem a mesma direção do texto original, como nós pudemos ver lá na explicação que eu dei. Agora também nós vamos fazer juntos. Também podemos chamar de paródia e paráfrase, nós podemos chamar a paródia e a paráfrase de intertextualidade, textos verbais, textos de um discurso indireto. Também está fácil, né? Então, quando nós utilizamos um texto dentro de outro texto, como tanto a paráfrase como a paródia, nós fazemos uma intertextualidade. Agora nós vamos ler outro poema, que também é um poema bem conhecido, que vocês, eu acredito que já estudaram e já viram em vários anos da escola de vocês. Meus 8 anos, de Casimiro de Abreu. Ó que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores,
naquelas tardes fagueiras. À sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais, como são belos os dias de despontar da existência. Respira a alma a inocência. Como perfumes a flor, o mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Ó, dias de minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. E em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Aqui a pontuação que dá continuidade ao poema. Uma atividade para você fazer relacionando com aquele poema. Então eu quero que você observe o eu poético, descreve a própria infância. O que fazia, o que via, como se divertia, como se sentia, etc. Você encontra pontos de contato entre o que ele diz e a sua própria infância ou fazia coisas completamente diferentes? Registre em seu caderno alguma delas. Então o que você vai fazer? Aqui você pode perceber o eu poético, é quem fala no poema. O que ele fala? Ele fala da infância dele. Então ele conta alguns fatos da infância dele quando ele tinha 8 anos. Então quando ele tinha 8 anos, ele fala que a infância dele era muito querida, que tinha amor, que tinha sonhos, flores. Ele fala também de belos dias, ele fala sobre o mar, como que ele observava o mar, o céu. Fala também, às vezes, de alguma coisa triste, que às vezes não era tão doce, que era um pouco amarga, mas para alegrar a vida dele, ele tinha a mãe, o sorriso da mãe, as carícias da mãe, os beijos da irmã, coisas da infância dele. O que vocês vão fazer? Eu quero que vocês pensem nos 8 anos de vocês, quando vocês tinham 8 anos, e que vocês pensem o que tinha de igual ali, o que era igual da infância dele? E o que tinha de diferente? Como que era a sua infância? Quero que você coloque alguns fatos da sua infância nessa atividade. E eu vou dar um tempo para vocês fazerem isso, ok?
Então, responderam? Colocaram no caderno de vocês? Como isso daqui é uma resposta pessoal, depois a gente vai falar um pouquinho. Mas antes disso, eu quero que vocês analisem a pontuação. Então, analise a pontuação. O que indicam os pontos de exclamação nesse trecho? Eu vou ler para vocês o trecho. Ó, dias de minha infância, ó, meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e responderem o que indica esse ponto de exclamação. Vamos lá responder as questões? Então ali, ó, na primeira, que era para vocês relatarem, é pessoal. Então, eu não tenho como colocar uma resposta. Mas vamos colocar uma sugestão de resposta. Vamos imaginar aqui, ó, o que vocês poderiam ter escrito. Não sei o que vocês escreveram. Alegrias e tristezas da infância, carinho de mãe, vocês tiveram isso? Beijos de irmãos, brincadeiras, passeios e tudo que vocês tiveram de bacana na infância de vocês. E de repente alguma coisa que não foi tão bacana e que hoje vocês olham com um olhar mais assim, um pouco melhor do que foi na época, né? Então a infância é sinônimo de pureza, sem rancores, brincadeiras. Como foi a sua infância ou não foi assim? Então vocês contaram como foi. Então aqui eu coloquei para vocês depois olharem no material, para vocês lembrarem e terem uma base como que é para responder, caso vocês não conseguiram responder aqui na nossa aula. Em relação à pontuação, o que revela esses pontos de exclamação? Então ele revela o quê?
que o poeta está expressando alegria, divertimento, entusiasmo. Ele está falando de uma maneira assim, entusiasmada, lembrando com alegria a sua infância. Agora é sua vez. Então, hoje nós vamos fazer uma produção. Vocês vão fazer uma produção. Vocês vão fazer uma paródia do poema Meus 8 Anos. Então, mas para você fazer um texto, vocês lembram que precisa planejar o texto? Que não dá para pegar e escrever qualquer coisa? Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos planejar esse texto juntos aqui. Primeiro, defina quantas estrofes seu poema poderá ter, considerando que você não precisa parodiar todas as estrofes. Vocês vão lá olhar o poema, vocês podem olhar no livro tem o poema completo, na internet tem o poema completo, e vocês podem escolher algumas estrofes. Então, primeiramente, você vai pensar quantas estrofes eu vou escrever. Eu vou fazer 2, eu vou fazer 3, eu vou fazer só uma estrofe. Ok. Segundo, faça anotações e reative sua memória para escrever de forma espontânea. Então, você tem que pensar, antes de tudo, como que você vai fazer. Então, o que eu vivi na minha infância? Faça uma listinha. O que você viveu na sua infância? De que forma foi a sua infância? Faça, elenque. Número 3. Procure criar ritmo na descrição das coisas que você fazia. Então, quando você for escrever, já vá pensando num ritmo. Mas o que é esse ritmo? Já vamos falar. Crie rimas. A rima ajuda no ritmo. Então, ela ajuda também nessa sonoridade, que é o ritmo que nós falamos. Número 5. Escreva a primeira versão, se achar necessário, coloque mais versos ou corte alguns. Faça os ajustes que achar necessário. Então, no número 5, você vai escrever, vai riscar, vai trocar rima, vai procurar no Google ou no dicionário uma palavra, um sinônimo que rime melhor. Aquela coisa que a gente escreve a primeira versão. Depois você vai revisar a ortografia, ainda nessa primeira versão, ver se não tem erro de ortografia, se está tudo bonitinho. E vai reescrever a sua paródia e colocar um título. Ok? Agora, nesse exercício, você vai no seu caderno fazer tudo aquilo que nós planejamos juntos. Então, você vai listar os fatos da sua infância que foram importantes ou que gostaria que tivesse acontecido. Mas eu queria inventar. Ok, pode colocar, pode inventar. Logo após, pesquise palavras que possam rimar, figuras de linguagem. Lembra das figuras de linguagem? Vocês podem usar metáforas, fica bonito no poema. E aí você vai iniciar a sua paródia. Após você fazer isso, nesse tempo de exercício, você já pode dar uma olhadinha e ver se está tudo ok. Vou dar um tempo para vocês.
Então, vocês conseguiram fazer? Vocês fizeram numa coluna, lembraram tudo que foi feito na atividade, na infância de vocês, tudo que foi feito naquela atividade anterior, nesse planejamento. Lembraram sobre os fatos bons e ruins da infância, os fatos que queriam acontecido, pensaram nas rimas, voltaram nas figuras de linguagem. Depois que vocês fizeram tudo isso no borrão lá, escreveram, está tudo borrado, passa num caderno, numa folha bonitinho. Verifica novamente se não copiou nenhuma palavra errada, para quando você voltar para a escola, você poder entregar para o teu professor. Ou de repente você pode postar essa atividade, de acordo com o que você combinar com o seu professor, no Google Classroom, ok? Depois que você fizer isso, né, antes de postar, então você vai verificar se seu texto da paródia mantém os elementos do texto. Lembrem-se, quando você termina de produzir um texto que é pedido, vamos imaginar que você vai fazer um teste e nesse teste pede gênero textual paródia. Você tem que lembrar que precisa ter no teu texto os elementos, as características de uma paródia. Se pede uma história em quadrinho, as características da história em quadrinho. Lembre-se que cada gênero textual tem as suas características. No teu poema, há descrição de ação e de emoções ou não? Ele está morno. Se não está, vamos reescrever. Vamos colocar ele mais emocionante, igual aquele primeiro que você leu. Há ritmo e rima? Tem uma rima, tá legal, a rima tá lá no começo, depois no final, e daí um não combina com o outro. No poema não necessariamente tem que ter uma rima, ele precisa ter ritmo. Mas se tiver rima, ok também. E caso necessário, reescreva a sua paródia, certo? Então, retomando, o que nós vimos hoje? A paródia. O que é a paródia? Como que eu faço uma paródia? O que eu preciso para fazer uma paródia? Eu preciso ter um elemento, uma coisa original, algo original, um texto original, pode ser verbal, pode ser não verbal. Para partir daquele texto eu parodiar, ou seja, eu preciso intertextualizar. Lembrando que a paródia, eu sigo o sentido oposto daquele texto. Eu posso fazer uma crítica? Posso. Eu posso falar algo bacana, mas parodiando? Posso. Já a paráfrase, o que é a paráfrase? Eu preciso também ter um texto original, sendo verbal ou não verbal? Sim, preciso. Eu vou intertextualizar? Também, igual a paródia. Porém, a diferença é que eu sigo o mesmo caminho, a mesma direção, tá certo? Então, eu vou falar sobre aquele texto dentro do meu texto. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ter bastante atividades, leituras sobre isso que a gente viu na aula, que vocês vão saber mais. Tem o poema completo também, né, meus 8 anos, e tem algumas paródias também. Mas não vale copiar, tá? Porque senão é plágio. E aqui também nós temos as referências. Então, pessoal, boa aula para vocês, bons estudos para vocês. Façam as atividades no Google Classroom, entreguem as atividades, o trimestre está encerrando, daqui um pouco vocês vão ver as notas de vocês. Vamos fazer todos juntos. Vocês podem rever as aulas no YouTube e bom dia para vocês!